Oi, eu sou a Vitória Eu sou o Luiz. e hoje nós viemos apresentar o podcast Fortalecendo Culturas. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito delicado, porque muitas pessoas sofrem por isso: homofobia, diversidade, amor livre e preconceitos. No episódio de hoje, nós iremos falar sobre a diversidade, o respeito e as diferenças e preconceitos, a importância do amor livre numa sociedade mais humana. Antes de começarmos, eu queremos agradecer à Autoridade Portuária, Ministério dos Portos e Aeroportos, o Governo do Brasil, pelo apoio e incentivo. Também queremos agradecer os nossos convidados que toparam a conversar com a gente. Então fique com a gente e bora para mais um episódio. Roda a vinheta. Vai. É tu, Luiz. Vivemos em uma sociedade formada por pessoas diferentes, com histórias, culturas, identidades formadas de amar. E justamente essa diversidade é o que torna a sociedade mais rica, humana e plural. Gostaria de começar perguntando aos nossos convidados qual é a importância de uma sociedade de uma diversidade atualmente. Bom, primeiro vou me apresentar. Eu sou o Regis, sou diretor do Parque dos Sonhos. E eu já atuo no meio político, no meio social há muito tempo, há mais de 20 anos. Eu estou aí lutando por uma sociedade mais justa, por uma sociedade com equidade, com mais igualdade. E eu acho esse tema da diversidade um tema muito importante para a gente discutir. Mas eu vou deixar o Wesley se apresentar também, que o Wesley é a estrela. Eu tô aqui só de coringa. Olá, tudo bem? O meu nome é Wesley, eu sou professor da Escola Estadual Parque dos Sonhos. Este ano eu entrei, né? E tenho 37 anos, não sei se eu já falei, estou um pouco nervoso, mas logo passa. Eu trabalho como professor já vai fazer 5 anos, porém, dentro das causas LGBT, eu estou aí desde a minha infância, né? Então, é uma luta que eu realmente defendo, realmente estou a par de tudo que acontece e buscando sempre aí a valorização, né, a equidade, como o Regis falou, e tudo que é de direito nosso e do ser humano também. Então eu estou nessa luta já tem bastante tempo. É um assunto meio delicado de se falar, mas também é preciso falar sobre esse assunto. Tem algum momento nessa sua luta que você teve, que você enfrentou alguém que você teve que debater mesmo de peito, de verdade? Sim, porque eu sou criado, né, fui criado por um casal homoafetivo, né? As minhas mães, elas viveram juntas por 25 anos. Então, desde os meus 10 anos, eu tive que, de uma certa forma, comprar uma luta que até então não era minha, mas, a princípio, como eu fazia parte do meu mundo, eu acabava comprando a luta delas, né? Então, já a partir dali, desde a pré-adolescência, com o bullying na escola, com as coisas que acabavam acontecendo, então eu percebi que aquela luta era minha, embora eu não me identificasse ainda como parte, né, do vale, digamos assim, mas era uma coisa assim, não, mas por que que elas sofrem? Não tem sentido. Por que que elas passam pelo que elas passam? Não tem sentido. Então, para mim, não tinha sentido aquilo. Então, eu posso dizer que eu já comecei desde muito cedo a realmente ver com outros olhos toda essa situação, todo esse mundo. E o respeito é algo gratificante, né? Querendo ou não, que todos têm que ter com todo mundo, independente da sua sexualidade, religião, tem que respeitar, porque o amor livre é para viver. O amor é algo gratificante, tem que viver o amor, né? Sim, exatamente, porque o mundo, eu costumo sempre falar para os meus alunos e para todos, né? O mundo já é um lugar difícil de se viver, né? É um lugar, consequentemente, caótico. Então, quanto mais você perde tempo disseminando e propagando as coisas ruins, as diferenças e tudo mais, a gente perde tudo que é igual, tudo que nos torna iguais, né, semelhantes. O amor, os medos, as dúvidas, os anseios. Nós vivemos
tantas coisas parecidas, de uma certa forma, que às vezes olhar só para as diferenças, eu acho que é um desperdício de vida, de energia. Acho que as pessoas se perdem também, né, Wesley? Porque fica nessa coisa assim, é o homem, é a mulher, é muito vago isso, né? Acho que é Sim. importante pensar assim, quer ser feliz? Como que eu vou ser feliz, independente do outro, né? Quando a gente fala de Exato. empatia, é uma coisa muito interessante, assim, que empatia todo mundo fala, se colocar no lugar do outro. Mas a gente não consegue fazer esse trabalho de verdade, porque às vezes a gente só consegue imaginar como o outro se sente. Sim. Eu lembro assim, conversando com a minha filha, né? E a gente tava falando dessa questão da questão de gênero, tudo isso. E aí eu falei assim, meu, a pessoa fala, ela escolheu. Ninguém escolhe. Não Imagina, mesmo. tu escolhe ser discriminado, tu escolhe sofrer, tu escolhe sofrer, passar por bullying, essas coisas. Ninguém escolhe. Quem escolhe sofrer, meu? Ninguém. Só que é a pessoa, então a gente tem que aceitar o outro, e não é só aceitar. É entender, tipo, a vida do outro. A pessoa faz da vida dela o que ela quiser, o que ela bem entender, e isso não Exato. reflete na minha. Aí, assim, a gente tem que se colocar quando vê que, vai matar alguém, vai bater em alguém, vai machucar alguém. Aí sim, mas quantas pessoas estão sendo felizes? E pensar o que é amor, né? Eu tava também outro dia filosofando sobre amar. O que é amor, né? Amor quando é a gente querer que a outra pessoa seja feliz, independente da gente, sabe? Sim. E isso é quando a gente entende falar de amor livre, de liberdade. E eu penso isso pro Parque dos Sonhos. Eu acho que o Parque dos Sonhos também tem que ter. Hoje a gente gravou um episódio falando do meio ambiente, falar de educação ambiental. Eu acho que a gente também tem que ter essa educação social, essa educação cultural, essa educação pro amor, sabe? Sim. Eu sei que ainda é falho no parque, mas se a gente também não começar, ninguém vai fazer. Então a gente tem que fazer. Já comprei briga com mãe, que falou de banheiro que era único. E agora a gente vai colocar a bandeira LGBT lá na escola, porque eu acho isso importante. Eu acho que Incrível. a gente tem que valorizar o ser humano, independente de quem ele seja e com quem ele esteja. Concordo. Infelizmente, Pode falar. infelizmente, muitas pessoas ainda enfrentam preconceitos por violências por causa da sua orientação sexual. A homofobia também afeta a realidade de muitas pessoas, afeta o nosso psicológico, o nosso mental, e querendo ou não, isso machuca. Muitas pessoas desenvolvem depressão, ansiedade, por não serem respeitados pelo seu gênero. Na opinião de vocês, quais são os impactos que a homofobia, o preconceito causa na sociedade? Olha, são devastadores, porque se você parar para pensar, né, é, um simples fato, que é apenas uma condição humana, né, que como o Regis disse, ninguém escolhe, você simplesmente é como se ela definisse todo o percurso de uma vida, né, de um indivíduo. Então, do garoto, da garota, enfim, que é expulso de casa desde muito cedo. Acontece muito isso, eu já tive muitos amigos que foram expulsos, e é uma coisa que, por exemplo, nunca entrou na minha cabeça, porque é aquela coisa assim, né? Poxa, se a nossa família não nos acolhe, o mundo lá fora vai acolher às vezes de um jeito que não é legal, não é bacana, né? E a gente, para pertencer, nós acabamos, infelizmente, indo fazendo parte de lugares, de grupos, de coisas que muitas vezes nem ressoam com quem nós somos de verdade, mas é a sensação de pertencimento. Nós queremos tanto pertencer a algo que, não tendo aceitação da família ou dos amigos, ou enfim, seja do que for, você vai buscando artifícios, vai buscando meios para se sentir, né, bem, pertencendo a algo. E isso é devastador, né? As minhas mães mesmo, elas tinham muito medo que eu me assumisse justamente pelo preconceito que elas sofriam. E não era nem questão de preconceito, de xingar ou alguma coisa assim, porque elas sabiam que eu tinha uma personalidade forte, então eu podia rebater. Mas a violência mesmo, né? Medo de eu estar andando na rua, de acontecer alguma coisa. Aí vinha sempre aquela frasezinha assim: anda direito, não faz isso na rua, olha o jeito que você mexe a mão, olha a sua voz, sabe? Mas na época você é adolescente, você se revolta, você fica bravo, você acha, que ninguém me aceita, ninguém me quer, vocês não me aceitam, logo vocês, sabe essa coisa assim? Mas depois, com o tempo, eu fui entendendo. Fui vendo que o medo era realmente da agressão física, porque eu já vivi coisas, e não comigo, graças a Deus nunca aconteceu nada, mas já, né, amigos, colegas, você ouve histórias, é devastador E o também tem as preconceito. brincadeiras bestas, né? Tipo assim, vai que não sei o que, fica mexendo. O que você acha dessas brincadeiras, Regis?
Eu acho não, né? Que ser humano não acha, a gente pensa, né? E eu vejo muitas crianças, elas não têm filtro, né? Então elas fazem umas brincadeiras que são extremamente maldosas, assim. Às Sim. vezes não é nem porque ela quer ser maldosa, mas é porque é da brincadeira e isso magoa. Mas quando isso começa a acontecer com frequência, começa a ser direto, vai machucando quem tá sofrendo também. Porque a pessoa ela começa a crescer achando que não se aceitando também, como se não fosse certo. Uhum. Como se ela tivesse deslocada do mundo onde ela tá vivendo, entende? E quando a gente vê que a criança cresce no ambiente que ela é aceita, que ela é especial, independente de quem ela for, do que ela faz, ela começa a ter mais força, eu acho, sabe? Também acho. Então, às vezes, a escola ela tem que ter esse trabalho mesmo, essa educação sexual, educação de gênero, mostrar o que é isso, falar para as pessoas que cada um pode ser o que quiser, empoderar realmente as pessoas, independente da orientação sexual dela, e falar assim, ó, o mundo ele é livre, o mundo ele é diverso. Imagina se todo mundo fosse igual, se todo mundo fosse... Ah, aí vem a galera e fala assim, ah, mas lá na Arábia não tem gay. Lógico que tem, pô. Tem É todo que às vezes a lugar. pessoa não pode se Não assumir pode porque se vai ser apedrejada. É mostrar. lógico que vai ser apedrejada, vai ser, entende? Ah, lá na Arábia não tem lésbica. Lógico que tem. É que eles vivem numa sociedade que é tão fechada que se a pessoa se mostrar, ela é apedrejada. Então, e aqui no Brasil também. Se eu for Sim. ver o caso de homens que chegam na meia-idade se assumem enquanto gay, por quê? Porque na adolescência eles sofreram preconceito, sofreram violência, eles não tiveram essa oportunidade de se colocar. Então, acho muito importante a gente ter ambientes escolares, ambiente onde as crianças possam realmente se aceitarem, né? Esses Aceitar quem tempos, elas são e entender que elas vão ter um futuro brilhante pela frente. eu tenho vários amigos gay, lésbica, o que for. Esses dias um amigo e uma amiga minha, eles são lésbica e gay, eles andando na rua, andando para aquelas meninas, mexeram com eles, falando que ia bater neles. E nisso eu estava junto, e nisso eu fui junto com eles para debater, porque querendo ou não, isso não é uma coisa certa. Não é algo, tipo assim, tem que aceitar o outro sendo gay, sendo lésbica, sendo o que for. É o que eles escolhem. Não é, a gente não coloca na cabeça de ninguém o certo e o errado. Mas tem que aceitar. Tem que ter a medida do respeito. Não é chegar, brigar, querer bater. Não, tem que ter o respeito. Tem que ter empatia. Algo que o parque frisa muito, a empatia, se colocar no lugar do outro. Sabe, Vitória, eu acho que é muito importante a gente pensar também o que nos une, entende? Porque às vezes a gente fica no que nos separa e foca tanto no que nos separa que a gente esquece de ver o que nos une de verdade. Que nem independente de eu ser gay ou não, ou ser lésbico ou não, ou ser queer ou não, ou ser pan ou não, é tipo, que une a gente? Que mundo a gente quer viver, entendeu? Independente da sua orientação sexual, não. E é tão pequeno, né? Eu discutir É com uma um pessoa por detalhe. conta da orientação sexual dela, sendo que o mundo aí tem gente morrendo, tem mulher morrendo, tem criança morrendo, tem gente passando fome, tem guerra. Pô, acho que deveria nos unir essa questão mesmo. Falar assim, ó, vamos juntos acabar com a guerra lá Tanta coisa da acontecendo. Cisjordânia, lá, né? Eu também acho assim. Tanta coisa acontecendo no mundo, tanta coisa para se preocupar. Isso é um detalhe. Eu vejo isso realmente como um detalhe. Não vale a pena. O que vocês acham? Qual é o papel da escola e da família contra a homofobia? Bom, eu acredito muito que o papel da escola é realmente acolher, né? Abraçar aquele aluno, entender as diferenças dele, entender que ele, como um ser individual e ao mesmo tempo plural, ele faz parte de algo muito maior, né? Que compõe a sociedade. Então, assim, acolher de braços abertos, né? Não fazer o mesmo que muitas vezes acontece, infelizmente, nas famílias, no meio dos amigos e tudo mais, que é tratar com hostilidade, né? Eu acho que esse não é o caminho. E da família, o que eu posso dizer? Crescendo num lar homoafetivo, eu posso falar com extrema certeza. Mesmo crescendo num lar homoafetivo, eu não tive diálogo. Então você imagina como que é a cabeça das pessoas mais velhas, né, digamos assim. Então, se eu crescendo num lar homoafetivo, eu não tive muito diálogo, imagina os indivíduos que crescem em lares que realmente sofrem uma repressão muito maior. O quanto deve ser difícil, né? Então, eu acho que o papel da família é realmente acolher, aceitar, olhar aquele indivíduo, aquele filho, aquela filha, aquele neto, com amor mesmo, entende? Que afinal de contas, ele está criando aquele indivíduo para o mundo. E ele precisa fazer com que o mundo
não doa tanto ao tentar machucá-lo. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, tudo começa realmente em casa. E a escola é uma extensão disso. Eu acredito muito nisso, sabe? E realmente acolher e abraçar ele com muito amor, muito carinho, muita compreensão. Eu vejo o papel da escola também como um ambiente para transformar, né? A escola ela pode ser esse ambiente transformador Sim. também, né? De ensinar, porque às vezes a gente fala tanto de ser reativo, que na verdade a gente tem que ser ativo, né? A gente tem Uhum. que buscar realmente ter uma sociedade melhor, porque às vezes, eu não vou debater, deixa lá, não sei o quê. Não, cara, a gente tem que buscar leis, tem que buscar pessoas, tem que pensar em governantes que realmente vão defender o direito de todos. Sim, Porque, não, vou votar naquele lá porque ele vai defender aqui no meu bairro. Não, vamos votar na pessoa que realmente vai defender o direito do ser humano. sim, Porque às vezes a gente fica pensando só, não, no meu bem financeiro e esquece de pensar no meu bem de convivência de mundo. Né? Então a escola tem esse papel e a família também. Porque às vezes a pessoa não aceita nem na própria família. não mesmo. Sabe? Então é aceitar, é conversar, é ter um diálogo aberto. Eu acho que eu tento isso, pelo menos, né? Com as minhas filhas, sempre estar conversando com elas e estar aceitando e estar vendo, assim, a opinião delas, o que elas acham que é interessante. Às vezes nem é a minha, mas eu vou conversar. Então é muito importante isso. O papel da família e da escola são primordiais, porque senão vai passar por preconceitos, vai passar por violências e aí vai ter que. E muitas vezes não encontra o caminho. Porque o Brasil é um país extremamente violento, com a população LGBT, né? É o que mais consome, né? Sim. Pornografia LGBT, mas o que mais mata também as pessoas LGBT. Então é muito importante a gente pensar isso e pensar que país e o que a gente pode estar fazendo enquanto ser humano para transformar essa realidade. E todos nós merecemos amar, viver com dignidade, liberdade e respeito. Andar na rua sem medo, né? Exatamente. Wesley, Oi. você tá escrevendo um livro, né? Eu tô. Já vai fazer 3 anos que eu tô trabalhando nele. Chama As Crônicas do Vale. Quer que eu fale sobre? Quero. Bom, eu tenho uma página já faz um tempinho, né? Mas o livro ele nasceu realmente das vivências que eu fui tendo ao longo da vida, não só minhas, mas das pessoas com as quais eu convivi. Então, tem a história um pouco das minhas mães, vista pelo ponto de vista delas, lógico, e várias outras histórias que eu escrevo que eu gosto de falar sobre. Até mesmo em tom de crítica, em tons de reflexão mesmo. Então é uma coisa que eu tô fazendo que, para mim, é um projeto que eu tô amando E por realizar. que escrever um livro? O que eu posso dizer? É aquela ideia de eternizar, sabe, o que você sente e de ao mesmo tempo tentar encontrar, talvez, pessoas que se identifiquem com aquilo. Eu mesmo nas minhas redes sociais, as coisas que eu faço, eu acredito muito que eu faço não só justamente para que as pessoas se identifiquem, mas porque eu também tenho, sabe aquele famoso, aquela coisa que eu falei antes sobre o lugar, sobre o pertencimento, né? Então acho que também tem um pouquinho sobre isso, sabe? Quando você publica algo, faz algo, automaticamente você atrai pessoas que sentem o mesmo que você ou passa coisas semelhantes e isso parece que te traz um afago, te traz um alento e faz te pensar assim, nossa, olha, eu não tô sozinho nessa, eu não tô E sozinho você nisso. também tá deixando algo para a humanidade, né, Wesley? Que, tipo, não é só. Não tá só na sua cabeça, né? Quando você escreve um livro, faz Uhum, um programa, faz um. Você tá deixando algo para as pessoas que estão vindo e estão falando, sim. pô, me identifico ali, vou tentar fazer. Acho que é isso, sim. É o que eu penso. Trazer algo, uma reflexão, lógico, com base um pouco nas minhas próprias vivências, mas também de tudo que eu já vivi no meio, tudo que faz E quando você parte. pensa em publicar aí? Agora eu que tô tudo aqui. Olha, faltam 2 histórias para concluir, porque são 10 crônicas, no momento tem 8. Faltam 2. Eu acredito que esse ano eu termino. Que bacana, que bacana. Aí fala pra gente fazer o lançamento, fazer a Falo sim, festa de pode deixar. lançamento. Você já lançou o livro? Não, ainda Ah, não. Vai entendi. ser, eu acredito, se tudo der certo, vou terminar até o fim do ano, aí eu mando para revisão, vai ter todo um processo Ah, tá. pela frente. Agora a gente vamos falar sobre o amor livre, o direito de cada pessoa quem realmente é, de ser quem realmente é. Por que que a homofobia, o LGBT, esses assuntos delicados é um pouquinho mais diferente de ser tratado? Porque nem todo mundo respeita. Mas como eu já disse no começo, por que que é um assunto que deve ser frisado?
Quer falar? Não, começa. Eu falo depois. Eu acho que justamente pelo próprio histórico social, né, da humanidade mesmo como um todo, né, tudo que já foi realizado de negativo, que foi feito ao longo da história contra a comunidade em si. E assim, tem uma coisa que eu acredito, eu não sei se todos compartilham disso, mas é uma visão puramente minha. Eu percebo que nós todos, qualquer esfera social, ela enfrenta um opressor em comum, que é a intolerância, que é o desrespeito, que é essa falta de empatia mesmo, de amor. Então, ou seja, eu acho que isso já é uma coisa que une, deveria unir a todos, todas as causas, entende? Eu costumo sempre pensar que existe um opressor em comum, esse opressor em comum é essa intolerância, é essa maldade que muitas vezes acaba fazendo com que as pessoas cometam atos ruins, atos negativos. Então, por isso que eu acho que uma causa deveria sempre apoiar a outra, sabe? Tá sempre em ligação, em conexão, porque nós temos isso em comum, né? Essa luta contra o que realmente devasta o ser humano, que realmente atrapalha e faz gerar essa agressividade toda, isso tudo que acontece ao longo do tempo. Eu acho que também vem, isso é uma opinião minha, né? Que vem essa questão forte da homofobia, da não aceitação, porque a gente vive numa sociedade também que tem uma interpretação errada da palavra, né? Da religião, assim. Porque você pega Jesus Cristo, por exemplo, ele sempre amou, ele sempre Sim, falou de amor, ele sempre falou de aceitar o outro, de aceitar a liberdade, de aceitar o próximo, de amar o próximo como a mim mesmo. E ele nunca, que nem eu vi uma vez, Wesley, uma reportagem de um padre falando, né? Que aí falava, não sei se era padre, sei que era algum teólogo, que falava assim, ah, mas na época de Jesus não tinha gay, não sei o quê. Aí os caras falavam, tinha. Só que para Jesus não era uma pauta. Você eu já entendeu? vi isso Já daí, viu isso? já. Para Jesus ele queria as pessoas que ele queria liberdade, que acreditava nele, estava trazendo para ele. Para as outras ele falava que a gente tinha que amar como se fosse o próximo, que tinha que amar o outro como a nós mesmos. E hoje as pessoas que mais cometem preconceito e mais cometem discriminação não seguem isso. Não Que é amar o mesmo. próximo como a si mesmo. E o próximo é o Wesley, o próximo é a Pio, o próximo são as pessoas que estão próximas a mim. Então, eu penso isso, como você colocou, da onde que surge essa questão da homofobia, essa questão da intolerância, surge de uma interpretação errada da palavra, porque, lê lá no Velho Testamento que a família é o homem e a mulher porque procria. Não tem nada a ver isso, a família é quando a gente se sente bem, a família é quando a gente, muitas vezes, um amigo meu é mais da minha família do que meu primo, por exemplo. Porque um amigo eu me sinto bem com ele, me sinto bem em estar com ele, me sinto bem em conversar com ele. E muitas vezes com meu primo, não. E meu primo, teoricamente, é de sangue, é da família e não faz parte da minha família. Então a família é uma construção que a gente faz, né? De pessoas que a gente gosta e a gente se dê bem. E, independente se é de sangue ou não. E aí vem com essa interpretação. Família é homem, a mulher, e ainda vem pior, porque a gente também gravou um programa depois sobre a questão da mulher, porque aí pega essa ideia errada da família, que a mulher tem que ser quem tem que procriar, quem tem que estar em casa, quem tem que fazer as coisas, e a mulher também começa a sofrer preconceito por causa disso. Sim. E aí, então, é muito importante que a gente está fazendo aqui hoje, quer mostrar, quer falar, quer discutir. Quem não aceitar, a gente está aberto ao debate, vamos conversar, vamos debater, vamos falar. Mas o mais importante é entender que a gente precisa de uma sociedade onde todo mundo é tratado igual, independente da sua orientação sexual, da sua cor e do seu sexo. Se E é homem ou mulher. como incentivar uma cultura com mais respeito, mais empatia, futuramente? Eu vou começar, tá? Pode falar. Eu acho que a gente. Eu não acho, não. Tenho certeza que a gente falar disso. A gente abrir, ser muito aberto sobre isso, conversar com as pessoas, debater, discutir, conversar, falar. Porque é o primeiro ponto. Se a gente não falar, ninguém vai falar. Aí vai ficar lá debaixo da mesa, atrás das cortinas. Mais pessoas vão estar morrendo, mais pessoas vão estar sofrendo, mais pessoas vão estar sofrendo preconceito, vai estar sofrendo bullying, vai estar sofrendo discriminação. Então é muito importante a gente poder falar disso, acho que é o primeiro passo. O segundo passo é votar em pessoas, porque querendo ou não, tudo envolve política, porque são os políticos que fazem as leis, então a gente precisa ter leis realmente que defendam o ser humano, né, que defendam uma classe, uma empresa, que defenda o setor, não. Tem que ser leis que defendam o ser humano. Sim. E aí a gente começar por aí, e depois a gente vai ter nações. Como a Parada Gay é uma ação de mostrar, né, de liberdade, como as novelas agora que tá colocando os casais LGBT. Eu lembro quando teve o primeiro beijo gay na novela lá faz uns anos,
Parou o Brasil. Eu lembro. Entendeu? Agora não, agora tem que mostrar, porque assim, quando as crianças elas crescem já vendo, para elas é algo natural. Que nem para as minhas filhas, uma tem 13, outra tem 11, é natural ver alguém se beijando. Tanto que uma vez a gente foi para São Paulo, elas eram pequenas, e aí tinha um casal de menina, eu acho, casal de menino, se beijando lá no metrô. Aí eu via que todo mundo olhava, sabe? E minhas filhas nem aí pro pessoal, tipo, por quê? Porque era uma comum natural para elas, né? Eu costumo falar que a maldade, ela não nasce com o ser humano, ela é ensinada. O ódio, tudo isso é ensinado. Então, por isso que eu penso que começa realmente com a família, isso vai se expandindo para outras áreas da vida, mas o ódio ele pode ser ensinado, né? Então, se ele pode ser ensinado, o amor também pode, o respeito. Então, é uma coisa que eu acredito fielmente nisso. E é o que eu tento propagar também, na maioria das vezes quando eu posso, quando eu tenho abertura, né? Inclusive nas escolas também que eu já trabalhei, já realizei alguns projetos de ciclo da diversidade, e é escutar. Porque tudo que vocês querem, tudo que nós queremos é ser ouvidos. É olhar para o outro e ver que ele nos entende. Que ele está ali, não só justamente porque precisa, mas porque realmente ele quer estar ali. E quer ouvir você realmente. O que você tem para dizer e o que você sente. Infelizmente, chegamos a mais um final, Que um pena. episódio final do podcast Fortalecendo Culturas. Queria agradecer a presença de vocês, nossos convidados, que são tão importantes pra gente aqui. Espero que voltem mais vezes. A gente vai voltar, né, Agradeço, Wesley? eu A quero gente vai sim, voltar pode para me falar chamar. sobre amor livre, acho importante, né? Não só sobre a questão da diversidade, mas falar de tudo que tá acontecendo no mundo. Acho que a gente tem que fazer um programa sobre guerra, para falar dessa guerra, tem que fazer um programa sobre essa questão dos tarifaços americanos, Sim. né? Que os caras querem implantar em nós aqui, que não tem nada a ver com o dinheiro, tem a ver lá com as terras raras, que eles querem nossas terras, agora que é nosso Pix. Então, isso é muito importante a gente falar. Então, eu acho que o Fortalecendo Culturas é esse espaço de promover a liberdade, de promover a dignidade, de promover a união. Então, eu que agradeço vocês. Agora vou quebrar os protocolos aqui do programa, que ainda tem mais 2 minutos aqui para falar. É falar um pouquinho desse projeto, sabe, Wesley, do Fortalecendo Culturas. Sim. Ele nasce desde essa perspectiva do Parque dos Sonhos, que é essa escola aberta, essa escola que acolhe, essa escola que está com as pessoas. Sei que às vezes é difícil, né? A gente tenta e aí é um caminho que é um morro, né? Ele sobe, aí desce, às vezes parece que tá tudo bom, depois vai. Mas é entender, às vezes a gente sofre, às vezes a gente chora, às vezes a gente ri, mas o mais importante é a gente entender que uma sociedade melhor é possível, que uma sociedade onde as pessoas vão amar, igual você falou isso, né? Que assim como o ódio se aprende, o amor também. Então, quando a gente fala de amor, não é um amor, eu sou bonzinho, não. É um amor que engaja, é um amor que é rígido, é um amor que briga, né? Sim. Porque a partir do momento também que a gente deixa de brigar, que a gente não faz mais nada, é porque a gente largou mão. Então, a nossa ideia não é largar a mão, a nossa ideia é atuar, é lutar, é buscar, é se envolver. Então, eu agradeço a tua presença aqui. Acho que esse é um tema muito importante para a sociedade, porque tem muitas pessoas que morrem anualmente por causa disso. Né? Não só no Brasil, como no mundo. Não é só aqui que tem preconceito contra a população LGBT no mundo todo. Né? Então, é importante a gente falar disso. E é isso. Então, agora vocês vão fazer o quê? As considerações finais? O que vai mandar beijinho? Falar para compartilhar? Quero agradecer também o convite, viu? Muito obrigado por ter dado esse espaço. E pode me chamar sempre que eu venho, tá bom? Agradecemos também à Autoridade Portuária, ao Ministério dos Portos e ao Aeroportos do Governo. E agradecemos você de ter chegado até aqui. Curte, comenta, se inscreve no canal e ative o sininho. Até o próximo episódio. E não esqueça de compartilhar com seus colegas. Tchau! E aí eu olho para trás e lembro muito de uma imagem. Eu fui criada pela minha avó. A minha mãe me teve muito jovem, com 17 anos. E quando ela casou, eu não fui embora para casa dela. Continuei com a minha avó. E aí teve um dia, assim, eu lembro como se fosse hoje. Eu estava sentada em um banquinho de madeira
E a minha avó tava lavando roupa, ela lavava roupa pra fora. Ela tava lavando roupa na mão. Não tinha máquina. Tinha máquina de lavar, mas era muito cara. E aí ela lavava roupa pra fora e eu virei pra ela e falei assim, eu não quero ir pra escola hoje. Ela não brigou, ela não gritou, ela não falou nada, ela só virou e falou assim, então se prepare porque esse daqui vai ser o seu futuro.